Foi adiado uma festa, uma reunião de pessoas, uma série de coisas, mas o propósito não foi adiado. Olha que legal da gente pensar também por esse lado. Do ponto de vista organizacional, eu tenho visto muitas empresas mudarem suas pautas para coisas que trazem muito mais sustentabilidade na forma de existir. Como, por exemplo, né, muitas não estão falando mais no planejamento estratégico e nos números que elas querem atingir, mas quais são as melhores formas de se passar por esse momento com mais tranquilidade, olhando para aquilo que eu posso fazer para a minha rede de sustentação, para os meus stakeholders, dando suporte emocional para as pessoas que trabalham, estão dentro desse sistema organizacional também. Então, a gente tem sido convidado a mudar as nossas formas. Será que a gente vai entender e vai sair deste momento mais conscientes e com ações que sejam mais sustentáveis para a nossa vida, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo? E aí, uma das maiores inconsciências que a gente tem é a inconsciência de que a gente faz parte do todo e o todo nos influencia. Então, não adianta dizer, isso não tem nada a ver comigo, eu estou aqui protegido, eu criei. Não, tá? Porque de alguma forma o que acontece nos atinge. Agora, isso está muito mais nítido para a gente. Mas, de certa forma, a gente não tinha esta nitidez sem ter uma diversidade tão grande quanto essa que nós estamos passando. Então, né, eu queria fazer essa primeira reflexão com vocês. Vou deixar um pouco da minha experiência, mas eu acho que a minha experiência não tem só a ver com os cursos que eu fiz, mas principalmente com os encontros que eu tive na vida. Né? Eu tenho quase 25 anos de experiência com estudo sobre comportamento humano, e quanto mais eu estudo, mais eu tenho a clareza de que eu preciso continuar me desenvolvendo cada vez mais, porque a vida é um processo evolutivo. E de antemão, eu já digo para vocês que não há nada mais importante hoje do que autoconhecimento. Tem até uma passagem que eu vou citar agora para vocês, que vai demonstrar isso. E eu queria começar com duas reflexões. Uma primeira é uma frase, de uma provocação forte de uma grande mestre minha, que é a Márcia Nerina, e depois eu queria trazer uma passagem do Eduardo Genetti, que é economista, professor e cientista social, de quando ele teve no Fronteiras do Pensamento, porque eu acho ela de 2017, mas ela é muito atual. Então, a primeira que eu queria trazer, que é da Márcia, é a seguinte: se tá pesado, tá errado. Porque precisa ser leve. E quando a gente olha para o que a gente fez, eu vou pegar uma perspectiva da nossa relação com o trabalho, a gente percebe o peso pelos números. A gente teve um pesquisador, Jeffrey Pfeffer, nos Estados Unidos, que lançou um livro que chama Morrendo por um Salário. O salário está matando e ninguém se importa. E aí a gente tem os índices de adoecimento emocional por conta da relação que a gente escolheu estabelecer com o trabalho, e que na pesquisa do Pfeffer, ele traz que o trabalho é a 5ª maior causa de morte. Veja bem, né? É um índice bem interessante para a gente olhar e refletir. Quanto de ansiedade a gente tem, quanto de depressão a gente tem. Presenteísmo, o que é o presenteísmo? As pessoas que estão ali, mas só estão de corpo presente, não estão conectadas com aquilo que estão fazendo. E de alguma forma elas não conseguem ser produtivas. Porque alguma coisa neste mundo de dentro não está bem. Então nós precisamos começar a entender que as formas que a gente tem operado para as nossas vidas, para muitos de nós, e para a coletividade, elas não estão funcionando mais. A gente tem números no Brasil, vamos pegar a perspectiva Brasil,
que também nos fazem refletir muito. O Brasil é campeão mundial em ansiedade, com 3 vezes mais que a média da população mundial. Olha só. Então, alguma coisa está mostrando, muitas coisas estão mostrando para a gente que está pesado, que a gente precisa parar, abrir espaço e refletir sobre aquilo que nós verdadeiramente desejamos. E ao refletir, encontrar os caminhos que vão trazer mais sustentabilidade para a gente. Então, vamos fazer uma reflexão simples. Uma provocação para vocês que pode ver num exercício, vai que você pode pegar aí algum dia da sua semana, 10 minutos para fazer isso. O que você realmente deseja para a sua vida? E aí você pode pegar na perspectiva profissional, na perspectiva de relacionamento íntimo, né, com social, qualquer perspectiva que você queira. As tuas ações, aquilo que você faz, tem te conduzido para chegar nesse lugar que você deseja? Se a gente fizer um exercício cuidadoso, provavelmente muitos de nós podemos chegar à conclusão que quando a gente vai para o mundo, a gente fica muito mais focado numa perspectiva do que é bom para este mundo de fora e deixa de honrar aquilo que de fato nós desejamos. Então, façam esse exercício. Eu fiz e tiveram algumas coisas que eu pensei que não caberiam mais para chegar onde eu gostaria de chegar. E não é que seja simples, parece simples de entender, mas mudar os nossos comportamentos é desafiador. Então, primeiro convite, pega todo o peso que está hoje na tua vida, que talvez lá atrás não tenha sido peso e que te ajudou a chegar até aqui, e tira, porque a gente precisa caminhar de forma mais leve. Tenta entender e mudar isso que não te serve mais. Agora, da perspectiva coletiva, eu vou trazer uma passagem aí para vocês, né, na apresentação, que é do Eduardo Janetti, que diz, de novo, né, referenciando no Fronteiras do Pensamento, a fonte está aí embaixo, quem quiser ler o que ele falou, tem mais material. O mundo moderno nasceu embalado por 3 ilusões poderosas. A de que o progresso da ciência permitiria banir o mistério do mundo e elucidar o sentido da existência. Pensem, qual é o sentido da nossa existência? Será que a gente existe para consumir, 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 consumir e de repente chegar num lugar e olhar e perceber que eu tenho tudo, mas internamente eu tenho um buraco existencial enorme? E esse buraco existencial, muitas vezes, faz com que a gente busque fora para preencher aquilo que a gente não consegue preencher dentro. E aí nós nos viciamos numa série de coisas. 2. A de que o projeto de explorar e submeter a natureza ao controle da tecnologia poderia prosseguir indefinidamente sem atiçar a ameaça de grave descontrole da biosfera. Esse é um ponto extremamente importante. 3. A de que o processo civilizatório promoveria o aprimoramento ético e intelectual da humanidade, tornando nossas vidas mais felizes, plenas e dignas de serem vividas. O moderno Ocidente trouxe fabulosas conquistas, mas as suas promessas não se cumpriram. Se é verdade que uma era termina quando suas ilusões fundadoras estão exauridas, então o veredito é claro, a era moderna caducou. Olha só. Gente, o Eduardo Janetti falou isso em 2017, de novo referencio o Fronteiras do Pensamento. E eu acho que essa fala dele nunca foi tão atual. De novo eu trago, né, o Bauman, que também já falou isso há muito tempo atrás, as formas de viver, né, não nos servem mais, mas novas maneiras de viver ainda não foram inventadas. Então, assim, o que a gente fez com a natureza? Será que é sustentável? O que a gente faz com a gente, né? Então, eu sempre olho por essas duas perspectivas, a perspectiva individual e a perspectiva também do coletivo.
Então, a partir destas reflexões, né, eu já falei um pouco disso, a gente vai precisar aprender a fazer uma coisa simples, que talvez a gente tenha esquecido, né, que é parar. Todos nós, ou a maioria de nós, né, correndo para muitos lugares o tempo todo, e tá tudo certo, eu acho que esse novo normal, ele traz uma dinâmica diferenciada, a tecnologia trouxe, abriu, né, isso para a gente, o mundo que a gente fala que está aí, que, né, muitos nos referenciam no mundo VUCA, até tem um artigo que eu gosto muito de falar, esse é o novo normal, e tudo bem. Mas a questão é, como você vai se conduzir neste novo normal? Eu posso estar um pouco mais acelerado, ter que fazer mais coisas ao mesmo tempo, mas será que essas minhas ações, elas são conscientes? E para que eu possa ter ações mais conscientes e sustentáveis, eu parto do pressuposto, e muitos livros que eu leio sempre dizem isso, eu vou precisar abrir espaços em alguns momentos, né, dessa agitação, muitas vezes, dessa correria, para me perguntar e para me reorganizar e perguntar o quê? As minhas atitudes, aquilo que eu estou fazendo, eu estou me levando para o lugar onde eu desejo? Eu falo que estar nessa correria não tem problema nenhum, desde que eu me leve para o lugar onde eu desejo. E tem muitas pessoas se levando para um lugar que elas não gostam quando chegam lá. E como humanidade, talvez, nós nos trouxemos para um lugar agora, que é um lugar que nos traz muito desconforto, muita incerteza e muita ansiedade. Então, você tem feito isso? Você tem aberto os espaços importantes para você se perguntar: as minhas atitudes, elas condizem com aquilo que de fato eu desejo? Esse é um ponto muito importante para a gente começar a pensar. Então, esse espaço, ele vai te ajudar a se conduzir com mais consciência. Então, quantas vezes você tem aberto esse espaço para você? Isa, dá exemplos para a gente. Onde começa a pausa na nossa vida? No simples ato de respirar. Se nem respirar a gente faz adequadamente, né? Vocês encontram pessoas assim, ó. Quantas pessoas a gente encontra que só pela respiração a gente já percebe o nível de ansiedade que ela tá? Então, entre o inspirar e o expirar, tem uma pausa. Tem muitas pessoas que já entenderam isso, meditam à sua maneira, fazem exercícios de respiração logo cedo, para irem para o seu dia com mais consciência. Mas quantos de nós o despertador toca, ou para alguns nem precisa tocar, nosso corpo está ali, né, desaquecido, e a gente sai correndo, que nem uns doidos, né, ansiosos por alguma coisa que a gente precisa fazer, e aí vai atropelando, uma coisa não dá certo. Então, assim, deixa eu me organizar primeiro, abre esse espaço para fazer os enfrentamentos das adversidades que a vida me coloca, mas também para ficar, olha que legal isso, para ficar atento às oportunidades que eu vou encontrar ao longo da minha jornada. Então, nós estamos falando do que aqui? De presença. Estamos falando sobre presença. E quais são os pesos, né, que como sociedade nós temos carregado hoje? Eu já dei alguns índices para vocês, eu estou aqui com alguns outros índices, quando a gente fala de saúde mental. Então, onde a gente percebe que está pesado? Na questão emocional. A gente tem vários números que mostram que nós não estamos dando conta da pressão que nós temos nos colocado, sempre correndo para ser, entre aspas, o melhor, né? Para ter um sucesso, que é um sucesso que às vezes não traz um significado para você, mas é um sucesso para o mundo de fora, né? Fabricado com um interesse que talvez não seja o seu interesse. E aí a gente vai se descolando de um lugar que é um lugar bom para a gente. Tem até um índice do Brasil, eu vou ler aqui para vocês, né? O Brasil lidera índice de insatisfação com a vida na América Latina e abriga mercado que vende soluções para angústia. Olha isso, né? Então, isso do ponto de vista individual. E no livro do Jeffrey Pfeffer, ele diz: muitas empresas promovem suas credenciais ambientais
elaboram medidas e acompanham o progresso, mas acabam por ignorar os efeitos da sustentabilidade humana. Embora a primeira seja essencial, sim, não, né? Não se nega isso, a segunda também é importante. Criar ambientes emocionalmente seguros, onde as pessoas possam gozar de saúde física e mental. Então, às vezes, por conta dessas metas que a gente quer perseguir, né? E que são metas muito mais materiais do que existenciais, a gente perde a sustentabilidade humana. Queria que nós pudéssemos refletir sobre isso. Então, é um momento agora que nos convida a abrir um espaço de presença plena. Espaço de presença com a gente, né? Para que a gente possa ter melhores conexões por meio do diálogo. Então, nunca foi um momento, né? Esses webinários todos, eu acho que eu gosto muito que seja interativo. E até quando o Magno me perguntou, professora, como a gente faz? Deixa para o final? Acho que não, porque às vezes um de vocês que está aí tem uma perspectiva tão bacana a partir do que eu estou falando e abre um espaço de diálogo para alguma coisa que eu nem tinha pensado. E aí nós cocriamos. Eu gosto muito dessa palavra, que é a questão da cocriação, né? A gente precisa entender que nós somos interdependentes e é na interdependência que a gente vai crescer. Então, fiquem à vontade para mandar comentários, perguntas, reflexões que vocês estejam aí fazendo com o que a gente está falando. Eu sou uma grande estudiosa, né? Quem já fez minhas aulas, quem vai para o Liderança de Impacto sabe que eu gosto muito do Otto Scharmer, que é um autor, pesquisador, professor, que está lá no MIT, autor do livro que recebe o nome Teoria U, e ele tem outros livros também. Mas olha o que o Otto Scharmer nos convida, né, na Teoria U. Encarar o desconhecido. É até interessante ler isso agora, né? E o que ele diz, né? Tem uma passagem que eu gosto muito. Aprender com o futuro à medida que ele emerge. Aprender com o futuro é essencial para a inovação. Aprender com o futuro envolve intuição, envolve abraçar altos níveis de ambiguidade, incerteza e aceitação de falhas. Envolve se abrir ao inimaginável e às vezes tentar fazer o impossível. Mas os medos e os riscos são equilibrados pelo sentimento de que somos parte de algo importante que está emergindo e de que isso realmente fará a diferença. Então, se a gente parar para pensar nisso que o Otto Scharmer nos propõe, nós estamos vivendo isso, né? A gente tem algo que é absolutamente desconhecido, a gente não tem ideia de como a gente vai fazer um enfrentamento de tudo que está acontecendo. E olha, o que a Covid, o que essa pandemia traz do ponto de vista coletivo, mas o que essa pandemia também traz da perspectiva individual. Porque tem pessoas que estão com muito medo, com muito pânico e se paralisam. Eu tenho conversado com algumas pessoas que elas estão paralisadas. E tudo bem sentir medo, a gente vai sentir, mas a gente precisa fazer um enfrentamento desse lugar de medo. E encontrar quais são os recursos que a gente tem para passar por isso, para dar um passo todos os dias, um passo por vez. E eu costumo dizer da importância da gente respeitar as formas das pessoas e julgar menos, né? Às vezes a gente já, mas eu tenho uma pessoa que eu gosto muito e ela está totalmente paralisada. E eu fui dizer para ela, olha, eu encontrei na yoga um lugar muito legal para eu começar meu dia, para eu fazer meus movimentos de respiração. E aí eu indiquei para ela, né? E ela voltou, Isa, não rola comigo, não rola. Eu tenho dor aqui no ombro. E eu falei, isso, Fernanda, mas qual é a tua forma? Né? Encontre a tua forma. E depois de um tempo ela volta e diz, a minha mãe me mandou uma oração que fala de, nossa, você não tem ideia, eu começo todo... Então, ótimo. É o pequenininho, às vezes, que a gente começa, sabe quando a gente puxa um estímulo que é bom? E a gente começa abrir esse espaço e a sair um pouco desse lugar só de paralisia,
que o medo nos traz. Eu adoro uma frase da Susan Davy, que está no livro Agilidade Emocional, Agilidade Emocional, que ela fala: coragem não é ausência de medo, coragem é caminhar no medo. Então, quando eu silencio um pouco o que está aqui, eu consigo entender o que de novo está emergindo e me convidando. Qual é esse novo lugar que eu posso habitar enquanto ser humano, mas também enquanto coletividade? Então, eu vou precisar ter uma disponibilidade para abrir esse lugar em mim. E aí, o Otto Scharmer também nos pergunta, né? E quando eu falo aqui de liderança, eu falo da nossa liderança na vida, ou se você quiser levar para a tua liderança na empresa, para quem é líder, para você que é pai ou mãe, né? Então a gente tem vários tipos de liderança. E aí a pergunta: que tipo de liderança você quer desempenhar na vida? Do medo e da desconfiança, ou da confiança, da abertura e da generalizada sensação de possibilidade? Nós, enquanto indivíduos, temos muito potencial ainda a ser explorado. Muito potencial. Eu parto do pressuposto que é um potencial infinito. Só que para que isso aconteça, a gente precisa criar essa disponibilidade interna de que eu posso aprender até com as coisas que me acontecem, que não são tão boas. Entender o que aquilo me traz, o que aquilo me convida a evoluir. Mas tem um passinho antes, porque tem muitas coisas que acontecem que nos trazem sentimentos que a gente entende que não são bons, como raiva, frustração. Quantos de nós, nos nossos planos para 2020, né, nos sentimos frustrados porque agora a gente precisa parar, né? Não tem outro caminho. Mas mais do que sentir se permita se sentir e permita compreender o que essa emoção te traz e te gera, ao invés da gente ficar com aquilo, tensionar demais e sair descontando essa tensão nas pessoas que nos cercam. Ou fazer com que essa tensão nos paralise. Então, esse espaço de se acolher, o acolha-se, é muito importante. E eu quero fazer Professora, Fala, Magno. eu queria interagir um pouquinho. Você fala, eu vou anotando aqui, parece que dá vontade, tá? Você me perdoe. Quando você falou de pausa para respirar, né? E indo nessa sua fala agora da generalização, quais são os impactos, né, da gente continuar vivendo aí sem ter essa consciência de nossas ações nesse momento? Magno, a gente focou muito, né, nessa coisa. A gente vive um momento forte do progresso da ciência, né, que é muito bom, que é muito importante. Mas a gente olhou muito para o homo econômicos, né, que é o produtor. Né? E a gente esqueceu de olhar para o ser humano. E é exatamente isso, muito boa a hora que você traz essa pergunta, porque é exatamente isso que a gente deixou de olhar. E a gente gera uma crise existencial. Eu sou uma máquina de produzir. E a gente produz e chega num lugar e fala, tá, mas alguma coisa falta. O que é esse sentimento que eu tô? Porque eu tô deprimido? Porque eu tô tão ansioso? E a gente não encontra essa paz interior. Então, se a gente não parar e não entender isso, a gente vai aumentar os índices de adoecimento. Gente, suicídio. O quanto aumentou de suicídio? E aí tem o Viktor Frankl, que eu amo, né? Eu acho que hoje eu nem tinha pensado em citar, mas não tem jeito, né? Voltei a reler o Viktor Frankl e ele passou, alguns de vocês devem saber, o Viktor Frankl criou a logoterapia, né? Um psiquiatra. Logo depois que ele saiu de uma experiência em 4 campos de concentração. E ele fala muito da importância do sentido para a vida. E tem a célebre frase dele, né? E o livro que virou um best-seller, Em Busca de Sentido. E a frase que ele diz é: quem tem um porquê pode suportar qualquer como. Então vamos pensar.
neste momento todo que nós estamos vivendo, quem tem sentido para a vida está ancorado nesse sentido. Se eu estava nessa correria desenfreada, tentando chegar a algum lugar, que eu nem sei se ia ser bom para mim, ou se de alguma forma ia ser bom, né, para esse mundo de fora, eu fico perdido. E aí eu sou convidada a olhar para dentro, e eu me angustio demais. E que bom, eu não estou dizendo que isso é ruim, eu não estou dizendo que isso é ruim, porque em algum momento esse espaço, ele precisaria ser aberto, mas encara de frente. Quantos de vocês aqui que estão me ouvindo que devem ter passado ou estão passando por isso? Tem dias que até digam sim ou não, interajam, né? Vou convidar vocês a interagir. Gente, não tem dia que parece que tem um buraco, você fala, meu Deus, né? Vocês sentem isso? E que vai ser absolutamente natural nessa jornada que nós estamos vivendo, né? Que em algum momento a gente vai passar, a gente não sabe que momento que é, mas como você se acolhe, essa é a minha pergunta, como você esse momento? Ou você continua do mesmo jeito? Ah, não, isso vai passar, vamos para a próxima, o que eu preciso fazer? E se você não tiver essa capacidade, vai virando um círculo cada vez mais vicioso, e pode ser que em algum momento você tenha que se deparar com algo maior, né? Então, eu gostei da sua pergunta, Magno, acho que faz muito sentido para isso que a gente está falando aqui, tá? Eu falei de presença, né? E queria trazer para vocês a perspectiva do Otto Scharmer, que particularmente eu gosto muito, tá? Vou tentar ser o mais didática possível aqui com vocês. Mas o Otto Scharmer diz que para a gente sair do ponto A para o ponto B, né? Às vezes a gente acha que vai ser fácil assim, vai ser uma linha reta. E se eu vou nesse lugar de superfície, eu posso não me conectar àquilo que tem de possibilidade no campo, aquilo que de fato está emergindo, como mais alto potencial futuro. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é esse ponto B que eu desejo atingir? Foi o exercício que eu propus para vocês. E se a gente pensar também como humanidade, o que a gente quer? Né? Que tipo de sociedade a gente quer? Que tipo de planeta que é a nossa casa, que é o lugar onde a gente habita? Que tipo de planeta que a gente quer habitar? E perguntar, será que as nossas atitudes, elas vão nos levar para esse lugar? Então, para que eu consiga me conduzir em presencing ou com muito mais consciência, eu vou chegar no presencing para vocês, ele diz que, primeiro, a gente precisa suspender os nossos pressupostos. E, obviamente, tiveram muitos pressupostos, muitas crenças que nos trouxeram até aqui e que a gente tem que honrar. Mas tem uma série de coisas que nos trouxeram até aqui que já não nos servem mais para a nossa jornada evolutiva. E aí redireciona isso, pendura num varal. Eu não estou dizendo que eu vou abandonar, mas eu estou abrindo um espaço para me conectar mais com tudo que está acontecendo, para avaliar se essas crenças, esses pressupostos me servem. E aquilo que não serve mais, deixa ir. Desapega. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de se desapegar de algumas Ô, coisas, né? professora, vê que interessante. Nosso amigo Charles aqui, né, Oi, da Charles. farmácia Roval lá. Isso, ele falou, ele disse uma coisa que tá bem conectado com o que você acabou de falar, né? Entender o sentimento e acolhê-lo. Estou me permitindo sentir o bom e o ruim, sem cobrança de estar sempre bem. Ai, Charles, que maravilhoso. E você já está fazendo esse exercício, né? Porque quando você se acolhe, você abre esse espaço para perceber o que é bom e você vai abraçar, e o que não é bom, e que você vai lidar com isso, e vai tentar mudar e ressignificar, mas é um pouquinho todo dia, né? A gente parte do pressuposto, quando, eu sei onde eu quero chegar, eu vou fazer isso amanhã. Aí você tenta, não dá certo, você tenta de novo, não dá, você desiste. Tem uma frase que eu gosto, assim, qual é o melhor possível agora?
Qual é o pequenininho de todo dia que você vai fazer sem perder de vista o lugar onde você quer chegar? E o tempo das coisas acontecerem, muitas vezes, não é o nosso tempo. Então, a gente vai ter que acolher que tem uma jornada, tem uma caminhada. E, Charles, eu tenho dito muito para as pessoas assim, ó, calma. Se você não tiver afim de fazer isso hoje, a gente está sendo convidado a parar um pouco. É óbvio que se eu tiver um compromisso com o Magno, e eu vou ter que honrar esse compromisso no seguinte sentido, Magno, olha, é possível te entregar isso a semana que vem? Porque eu não estou com a disponibilidade interna que eu preciso para fazer uma entrega com qualidade da forma como eu gostaria para você. E aí eu dialogo com ele, né? Eu mesma, eu vou citar, eu tenho um instrumento de autoconhecimento muito poderoso que eu faço para as pessoas, um atendimento, e eu fui muito solicitada, e às vezes eu dizia para quem faz a minha agenda, né? Falei muito isso para Marília também. Agora eu não estou com essa disponibilidade, ou não marca tantos atendimentos, porque eu quero estar muito bem para poder me conectar com as pessoas e oferecer o melhor de mim para elas. Isso é uma forma de acolhimento que está muito presente e importante para a gente e necessário. Então, olha, Charles, eu acho que você está num bom caminho, né? Você está se abrindo esse espaço, você está permitindo-se. Então, isso é uma coisa que eu valido muito, tá? E aí, o deixar ir tem a ver com isso, porque quando eu faço esse movimento, que possibilidade eu crio de estar em presence, que é um termo cunhado pelo Otto Scharmer, que é estar em presença, sentindo aquilo que emerge do campo. E pode ser do campo pessoal, né? Por que eu estou tão angustiado? O que de fato me angustia? Nossa, tem isso, e eu não lido com isso. Eu vou empurrando para debaixo do tapete e parece que a poeira aumenta. E aí eu tenho clareza, eu estou conectado à fonte para deixar vir. Então, olha o espaço que eu abri para deixar vir novas formas. Gente, vocês acham que a forma com que a gente lida com a relação com o trabalho vai ser igual? Vai, né? A gente vai ter que se permitir novas formas. E aí, no começo, vai ser um protótipo, né? Ele fala do encenar e do prototipar, porque a gente não sabe, vão ser lugares desconhecidos, podem gerar desconfortos, mas eu não vou perder de vista o ponto B e vou, em algum momento, corporificar aquela nova forma. Até que, de novo, ela não nos sirva mais. Esse é o processo da evolução, né, da humanidade. Pensem na espiral ascendente. Em algum momento eu vou, e aí tem um momento de ruptura, em que eu sou convidado a incluir tudo aquilo que eu sei, todos os meus aprendizados, mas transcender para uma nova forma. Então a gente faz esse movimento, mas aí o meu nível de consciência ele se amplia. Eu adoro estudar os níveis de consciência, né? A dinâmica da espiral, que fala sobre os níveis de consciência da humanidade. Isso é uma teoria maravilhosa que eu adoro. O Luciano Meira, que é um grande mestre para mim, fala muito bem disso. Então, o convite é para que a gente tenha a mente aberta, o coração aberto e a vontade aberta. E para isso nós vamos ter que suspender algumas vozes. Eu queria fazer, né? O Magno já me ouviu falando disso algumas vezes, né? E parece simples, mas não é tão simples. E agora eu vou falar disso conectando com o que a gente está vivendo. Primeira voz que fala muito fortemente com a gente, a voz do julgamento. O primeiro a julgar somos nós mesmos, a gente mesmo. Eu não vou ser capaz de fazer isso. Não, isso é da área do Magno, eu não vou nem tentar, porque ele é bom nisso. Então a gente já mata as possibilidades. Se o Otto nos convida, né, a operar a partir do mais alto potencial que possa emergir, quantas vezes eu mato esses potenciais pelos julgamentos que eu faço? Eu mato essas possibilidades. Então agora, gente, eu vou usar a palavra, o sentimento que eu tenho. Eu fico muito triste, mas muito triste,
de ver o nível de inconsciência das pessoas nesse momento. E umas apontando o dedo para outras, um nível de polaridade forte. Não é momento da gente fazer isso. E eu olho e falo, meu, será que essas pessoas estão entendendo alguma coisa do que está acontecendo? Né? E brigas, às vezes, políticas, partidárias, né? Divergências de opiniões. Eu acho que às vezes, muitas vezes, a gente precisa entender que não é a tua alternativa e nem a minha. Às vezes, quando a gente abre a possibilidade do diálogo, é uma terceira alternativa que é construída. Mas a gente precisa ter um foco em algo maior. O que a gente quer construir? Muitas vezes a gente quer chegar no mesmo lugar, só que a gente tem perspectivas diferentes, mas que podem se complementar. Então, toma cuidado com o juiz interno que nos habita. A gente tem um juiz interno que muitas vezes é implacável. Então, se eu tenho essa voz muito forte, eu já mato toda e qualquer possibilidade. E aí tem uma segunda voz que ele nos convida a visitar, que é a VOC, né? Voz do cinismo, que é aquela voz que nos desconecta da verdade. Vamos pensar primeiro do ponto de vista pessoal, a verdade de si. Então, o Lucas Lorena, que eu estou vendo aqui. Isa, você consegue fazer um relatório para amanhã, para mim, com essa e essa complexidade? E às vezes a gente não está confortável em fazer aquilo. Muitas vezes eu nem sei fazer aquilo, mas eu tenho que manter, né, a minha a imagem perante o Lucas. E aí eu digo para ele, não, tá tudo bem, eu faço. Eu não ofereci para ele a minha verdade. E quais são os impactos disso? Eu posso não conseguir chegar no nível de qualidade que ele tem de expectativa. Eu vou me desgastar muito, vai gerar uma angústia, um sofrimento. E nós vamos nos perder do real objetivo, que é fazer uma entrega bacana e interessante. Então, quando eu consigo oferecer a minha verdade para o outro, eu abro a possibilidade dele acolher e da gente criar uma nova forma que seja melhor para mim e para ele. Então, ó, eu já estou julgando, ó a voz do julgamento, que depois ela encontra com essa voz do cinismo, né? Ela abre espaço para essa voz. Eu não vou dizer para o Lucas o que eu desejo, que é que ele me ajude, eu não vou dizer que eu não tenho total capacidade para fazer, para atingir a expectativa dele, então eu vou dizer que está tudo bem, mas essa não é a minha verdade. E quantas vezes a gente vai durante o dia e coloca uma série de máscaras, né? E oferece para as pessoas uma versão da gente que não é a versão autêntica. Acho que também ser convidado neste momento. A autenticidade é muito importante. Tem uma teoria de liderança do Bill George, que é a teoria da liderança autêntica, e o Magno até, em uma das empresas que eu não vou me lembrar, já até acabou mandando uma proposta com um profissional no Brasil credenciado para isso, né, Magno? Para falar dessa liderança autêntica. Qual é a melhor liderança, né? Eu gosto da perspectiva do Bill George. É aquela que é autêntica, é aquela que é de verdade. Será que a gente quer pessoas ainda que continuem usando máscara e continuem não oferecendo para a gente o melhor delas, que é a verdade? Eu escrevi um artigo que estou reescrevendo agora para o livro que eu vou publicar. Não queremos pessoas perfeitas, mas a gente quer pessoas de verdade. Então, você é de verdade? O Charles, quando ele começa a se acolher em tudo isso, ele está abrindo espaço para ele ser de verdade para ele, em primeiro lugar. Se a gente não é de verdade para a gente, né? Se a gente mente para a gente, como que a gente vai oferecer essa verdade para o outro? E aí, fala, Magno. Eu estava vendo aqui um contraponto, né? O Leonardo Guimarães, que faz parte da nossa equipe lá da Paraíba, ele fala que a gente não tem poder nenhum sobre o que acontece ao nosso redor, né? Mas a gente tem responsabilidade total com a forma que a gente encara e devolve isso ao mundo e quem está nos rodeando. E aí embaixo, logo depois, o Daniel complementa, né? Ter a responsabilidade não significa ter a capacidade de tratar
e devolver ao mundo o que nos acontece. Acho que tem a ver também com o não, né, que a gente poderia. Você pode fazer isso? Não, mas eu gostaria de saber como fazer da melhor forma possível. E aí você está abrindo espaço, ó, porque e eu vou trazer a matemática de um terço para vocês que eu adoro, rapidinho, tá? Isso mesmo, Leonardo, nós não controlamos as circunstâncias. Bom, acho que a gente não tem mais dúvida disso agora, depois de tudo que aconteceu. A gente não controla as circunstâncias. A gente controla a atitude do outro, gente? A gente controla o que o outro vai fazer frente ao que... Não. Agora, eu tenho um terço que está na mão das circunstâncias. Eu tenho um terço que tem a ver com as outras pessoas. Mas eu tenho um terço que tem a ver comigo, que é o que eu faço frente ao outro ou aos outros e frente às circunstâncias. Qual é o meu espaço de governabilidade frente a isso? E muitas vezes a gente vai precisar se perguntar o seguinte: em relação àquilo que eu quero, talvez eu não vá conseguir da forma que eu gostaria porque as circunstâncias não são favoráveis. Talvez os outros não estejam muito alinhados com isso, mas, frente a tudo isso, eu faço 100% do meu um terço. Eu fiz tudo aquilo que estava em minhas mãos. E muitas vezes a gente vai se comparar com o outro. Ah, mas o outro tem essa capacidade. Quando você fala de capacidade, qual é a minha capacidade, não a do outro? E olha que interessante, tem uma pesquisa da doutora Angela Duckworth que diz que a perseverança, ela vai além do talento em 50%. Então, às vezes, se eu começar pelo pequenininho, pela minha capacidade, ou às vezes a única capacidade que eu tenho é do que eu quero aprender, é de ter consciência de que eu quero aprender e eu poder ir em busca de alguma coisa, tá? E aí, sob todos os pontos de vista. E que, se eu for perseverante, eu vou chegar além, às vezes, daqueles que são talentosos. Mas, para isso, eu volto no Viktor Frankl. Eu preciso ter um sentido muito claro daquilo que eu desejo. Porque toda a adversidade do mundo que está fora, ou a minha falta de capacidade, ela é superada por esse sentido que eu tenho o desejo de realizar. Então, mesmo em 4 campos de concentração, mesmo numa situação de extrema adversidade, ele tinha um sentido que o impulsionava e o movia para o lugar onde ele desejava chegar, tanto é que ele sai, e para mim hoje é um dos grandes autores que a gente tem. Tá? Então, eu gostei muito das reflexões de vocês, espero ter também conseguido contribuir com elas. E aí, professor, eu vou aproveitar, a gente está aqui entre amigos, eu conheço muita gente que está aqui conosco hoje, algumas dores que já foram me falando, e aí eu vou unir dois comentários aqui, queria que você vislumbrasse aí alguma coisa. O Lucas fala que esse tipo de situação, ele muitas vezes sufoca a gente, né? E, assim, a Emanuela também fala assim da autenticidade em algum momento, que o outro, de repente, não pode... entender a sua verdade. E aí, puxando esse pensamento, eu vou puxar um outro questionamento. Como fazer isso perante os nossos pais? Porque eu sei que tem herdeiros aqui. Nossa, né? que pergunta de... Isso. E a gente tem uma responsabilidade muito grande no nosso negócio. Tem muitas empresas familiares, a gente lida muito com isso. Então, como mostrar essa autenticidade e dizer, né, para o seu pai em algum momento, olha, eu não sei, mas gostaria de aprender com você. A gente sabe que isso não é fácil, tá? A passagem de bastão dentro da governança corporativa que a gente vive é um bololô danado, usando aqui uma bela frase. Então, por favor, fale um pouquinho sobre isso. Emanuela, eu acho que eu sei quem é. Será que eu sei quem é a Emanuela? Eu acho que eu sei. Ela esteve já conosco já no programa. Beijo para você. Que pergunta. Gente do céu, nós estamos entrando numa seara agora. Primeiro, eu queria dizer para vocês que o caminho do autoconhecimento não tem outro mais, tá? A gente precisa se conhecer. E como oferecer a nossa verdade para o outro? Porque o outro pode não ter predisposição para essa verdade. Pode estar completamente fechado e muito ancorado, muito fortemente ancorado nas crenças dele que serviram para ele chegar ali, que serviram sim, mas que hoje talvez, isso a gente vê muito em empresa familiar, né?
Agora, olha a outra voz. Eu já vou associar com aquilo que eu ia falar, Emanuele. Olha a outra voz. É o VOF. O que é o VOF? Né? Aqui em inglês, que vem de fear, que é a voz do medo. Muito provavelmente a gente não consegue atingir as outras pessoas, estabelecer diálogos e nos conectarmos porque ela tem medo de que aquelas formas que ela traz sejam colocadas em xeque ao ponto dela não conseguir mais se encontrar. Então, é desafiador, e aí é o que eu falo muito do diálogo, mas eu vou trazer uma reflexão que tem a ver com 100% do nosso terço, tá? Em situações desafiadoras aqui, ó. O Magno tem uma opinião que é super divergente de mim, casei com você agora, Magno, tá? De brincadeira, daqui a pouco eu separo. Nunca casei com o Magno, em curso nenhum. Mas se eu já julgar o Magno, o que acontece? Não tem diálogo, acabou. Eu vou investir minha energia para manter posição. Ele vai investir a energia dele ou perder, não vou nem usar. E o que a gente vai fazer? A gente vai se autodestruir. A gente vai destruir o nosso propósito. Quantos de nós não estamos fazendo isso? Se a gente olhar casais, às vezes relações familiares, empresas, e um dia a gente se... Olha o que eu estou fazendo, né? Eu estou me levando para um lugar que não é o que eu quero chegar. Então, o ponto central que eu quero trazer para vocês é compreender. Eu preciso me conectar primeiro, para gerar abertura no outro, para receber a minha verdade, com uma escuta empática, com uma escuta em que abre a possibilidade, às vezes, de introduzir uma nova forma, a forma dele. Compreender, gente, é diferente de concordar. Isso é importantíssimo para a gente pensar. Por quê? Porque se eu já julgo de cara, eu não vou entender a perspectiva do outro, eu não vou entender o porquê ele pensa, sente ou age daquela maneira. Então, não é bom quando alguém vira pra gente e fala, eu compreendo o porquê você está dizendo isso? Você vai assim, ó. E aí você pode investigar mais. E quando você investiga, você vai ter argumentos que vieram daquela própria pessoa para poder trazer para ela uma nova perspectiva. Mas em uma energia, não de raiva, não do que eu quero manter no território, mas numa energia de amorosidade, que acho que a gente vai precisar muito cada vez mais, e também de sempre colocar ali o nosso propósito juntos. Por que eu gosto da cocriação? A gente vai chegar em lugares melhores quando a gente souber esse ponto B. Ô Magno, tá, vamos entender o que a gente quer para a nossa vida? O que a gente quer para o nosso casamento? Por que você pensa assim? É uma postura investigativa. Então, eu provoco vocês a pensarem, será que a gente tem uma postura investigativa, uma postura que eu estou disposto a compreender, ou uma postura de muito mais julgamento? Porque eu preciso manter a minha posição. Eu perdi totalmente o foco. Se a gente pensa numa empresa familiar, eu não quero dar perenidade, perpetuidade para esse negócio, né? Atingir a missão da empresa. Eu estou aqui vendo quem é melhor, se a geração antiga ou a nova geração. Gente, reunião das duas. Aí tá, alguém pode virar e dizer, ah, mas você não conhece a geração antiga, o quanto... Gente, ok? Tem uma coisa que eu adoro, eu vou nisso. Eu quero que vocês respondam. Magno, me dizem o que eles estão respondendo aí. Você tem duas pessoas ali num embate, tá? Vamos supor que uma tenha uma boa intenção e outra nem tanto. Geralmente, quem se sobressai? Essa é a primeira pergunta. Depois eu vou fazer outra. Uma que não tem tão boa intenção, não consciente, né? E uma outra que tem uma má intenção. Quem geralmente se sobressai? Enquanto o pessoal pergunta, eu já vou afirmando algumas outras coisas que responde, né?
A Marlete, né, que você conhece bem, ela Ai, fala amo, que maravilhosa. ela fala muito sobre confiança mútua, né? Eu tenho o prazer Isso. de conviver com ela e eu sei que confiança a gente não se ganha num dia só. É mútuo, né? É verdade isso, né? E ela fala muito sobre a quebra das máscaras, né? Que a gente tem que reconhecer os pontos passíveis de melhoria para que mais adiante a gente evolua. Porque se a gente bota uma máscara, ela se desconstrói com o tempo, né? E o Leonardo em cima já bota, olha, a gente tem que agir, né? Tem que ter consciência como que somos responsáveis por todas as nossas ações e não pelas ações do outro, né? Agir para que a gente traga esse autoconhecimento à flora, A né? E aí gente. isso, perfeito. Aí já estão respondendo aqui, ó. O Lucas fala, isso depende da força que a pessoa tem de um para o outro, respondendo a sua pergunta já. Ó, Lucas, ótimo. Adorei. Ó, eu ativei o Lucas e o Lucas está super ativado, né? Então, gente, quem se sobressai, isso é pesquisa de neurociência, daria até para a gente falar, é o mais genuíno. Se o meu desejo de fazer dar certo, né? Vamos pegar o casamento, for mais genuíno que o teu desejo de não dar certo, a probabilidade é de que o mais genuíno se sobressai. Esse é um ponto. E um segundo ponto é, neste processo, né, no processo de um embate, de quem é a responsabilidade maior? É daquele que tem mais consciência. Então, o que tem mais consciência é o mais responsável. E até no sentido, eu vou pegar a fala do Leonardo, do responsivo. Porque o mais consciente, provavelmente, ele vai ter as melhores respostas. Inclusive na forma de se conectar, de compreender e de gerar essa confiança, né? De abrir espaço para essa reciprocidade. Porque quando eu te compreendo, de alguma forma, eu estou abrindo um espaço de reciprocidade em você. Para que você fale, tá, ele foi generoso, empático, deixa eu compreender a perspectiva dele também. E aí a gente vai tirando aqueles muros todos e vai construindo as pontes que a gente precisa para chegar aonde nós desejamos. Agora, tem essa voz do medo que muitas vezes leva a voz do cinismo e a voz do julgamento, porque no fundo, o que a gente tem é muito medo. Então, quando eu enfrento os meus medos, e meu medo é, eu vou oferecer a minha verdade para o Magno, e eu não sei o que ele vai fazer com isso, mas eu vou encarar, né? E mesmo com medo, eu vou me conduzir com... Ai, que bonito isso que eu acho, gente, fica até arrepiado. Mesmo com medo, eu vou me conduzir com integridade. Não tem melhor coisa da gente ser verdadeiro com a gente mesmo. E aí você vai perceber o movimento do mundo de fora, quando a gente se conduz assim. Acho que esse aprendizado ele é tão importante, para que nós possamos, então, co-criar melhores formas. Né? Então, a melhor forma ela é criada aqui dentro, na gente, nesse acolhimento, nesse enfrentamento de angústia, de medo, para que eu possa oferecer uma melhor verdade para o outro, para que a gente possa co-criar melhores formas de coexistir. Né? Existirmos juntos e gerarmos mais sustentabilidade para a nossa existência. Agora, também tem aí, também que eu gosto muito, esse o ao contrário, né? Que é quando a minha verdade é verdade e eu vou perder a minha energia, não vou nem dizer investir, né? Em silenciar os outros pontos de vista. Eu gosto desse termo também que ele fala, eu estou entrincheirado. Então, ao invés de eu abrir a possibilidade de ouvir a perspectiva do outro, eu me fecho e tudo é culpa das circunstâncias. Não dá para fazer, porque você está vendo o que está acontecendo no mundo? Não tem o que fazer. Eu tenho que sentar e esperar. Ah, mas você está vendo a atitude da pessoa? Aquela pessoa não faz, por que eu deveria fazer? Então eu fico completamente entrincheirado e persisto numa forma de agir que não me serve mais para o meu processo de evolução. E aí, como o Otto Scharmer chama, eu vou para a ausência arrogante. Quantas pessoas às vezes estão nesse lugar de ausência arrogante que precisariam fazer o U, né? Mas não inverter esse U
para chegar no presence. E este lugar, gente, pode ser um lugar de muito sofrimento, de muita inquietação para quem está nesse lugar. Então, esse respirar é o respirar no... Eu não tenho todas as capacidades e tá tudo bem, mas o que eu quero, o que eu posso fazer para isso? Às vezes eu não tenho uma disponibilidade emocional. E olha, e se você perceber que está muito angustiado, amanhã eu vou dar uma entrevista aqui, né? Eles me convidaram para ser repórter na rádio aqui do interior, olha só, Magno. E eu vou entrevistar uma psicanalista. E ela vai falar, eu gostei do tema, ela vai falar sobre a casa-mente. Que a nossa primeira casa é a nossa mente. Olha que legal que é isso. E o que habita nessa mente, né? Se a gente parar para pensar, tudo começa nos nossos pensamentos. E tudo que a gente meio que pensa, né? Parece que acontece. Por quê? Como que isso funciona? Ao pensar, então se eu estou pensando numa coisa super legal, gera uma emoção. E aquilo, né? Mas aquela emoção, ela mobiliza as minhas ações. O contrário, não vai dar certo, eu não sou capaz. Aquilo me gera uma emoção também que não é positiva e paralisa as minhas ações, né? Quando o Leonardo fala, a gente tem que agir, né? Mas essa ação de abrir espaço, essa ação de respirar, é para você encontrar os espaços que você precisa aqui para melhores formas. Para as formas que vão te ajudar a chegar de fato no lugar onde você deseja. Então, quais são as saídas de ação quando eu estou na ausência arrogante? Que tipo de ações eu promovo? De manipulação, intriga e desinformação, né? Às vezes de abuso, eu invado o espaço do outro, eu gero alguns sentimentos que não são bons para essa relação, de provocação e intimidação e aniquilamento de melhores possibilidades. Então, nós estamos vivendo um momento, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, que nós estamos sendo convidados a fazer esse né? Mas muitos, eu ainda percebo, e muitas pessoas com poder, que é o que me assusta um pouco, nessa ausência arrogante. Ainda olhando para suas perspectivas e querendo se ancorar só nessas perspectivas, numa postura de muita independência, né? Mas nós não somos dependentes nem independentes, né? A gente traz um aspecto forte de interdependência. A minha atitude influencia no outro, o outro influencia em mim. Acho que o convite maior que a gente está sendo agora, né, chamado é esse. Eu sou interdependente. Então, tudo que eu fizer, mesmo que pequenininho, de bom, é algo que faz parte de mim e vai retornar de alguma forma para mim. Então, como que nós podemos nos conduzir com maiores níveis de consciência? E quando eu estou na ausência arrogante, eu fico fixada em uma verdade, preso em um mundo, presa em um eu. E eu nem gosto dessa palavra. Quando eu revisitei isso agora a primeira vez, depois da pandemia, fiquei com vontade de encontrar o Otto Scharmer, né? Para ouvir um pouco da perspectiva dele. E a nossa ausência arrogante nos levou para quê? Para um colapso coletivo. Muitos de nós, num colapso individual também. Basta olhar os números, os índices de adoecimento, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, etc, 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 etc. Por quê? Porque se eu estou correndo tanto para cumprir as demandas do mundo, eu não vou cumprir uma demanda que é tão importante, que vai me dar um alicerce bacana para eu me conduzir responsivamente, para eu me conduzir numa ação que seja sustentável. E aí eu me levo para um lugar que quando eu chego lá eu me assusto. Tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo. Então eu estava contando para vocês que eu vou começar com essa psicanalista, mas e como cuidar dessa casa, que é a mente, às vezes eu vou entender que eu preciso de uma terapia, que eu não estou dando conta sozinho, ou que eu posso conversar com uma pessoa que me ajuda a organizar melhor os meus pensamentos.
Mas precisa ter uma humildade também para fazer isso, né? Quem são os seus pontos? Vou fazer outra pergunta para vocês. Nesse momento, quem são os seus pontos de apoio? Quem são as pessoas ou aquilo que você faz que te ajuda a se organizar melhor para ir para a vida? Para agir mais responsivamente, para agir com mais sustentabilidade. Então, tudo começa em nós, tudo começa em si. Não sei se eu vou lembrar, eu devo ter isso anotado aqui em algum lugar, mas são tantas anotações. Uma encíclica do Papa Francisco, dizendo que os desertos externos se tornaram tão grandes porque os desertos internos se tornaram tão vastos. A gente tem um deserto externo, né, assim, muito grande porque a gente não cuidou da gente. Então, tudo começa nesse lugar, tudo começa nesse eu. E aí ele fala sobre a patologia social, que nos leva para atitudes destrutivas e não atitudes que construam, de fato, este lugar que a gente quer habitar. Que foi onde eu comecei a minha fala com vocês, né? Eu comecei trazendo isso, de que você, com as suas atitudes, elas representam um lugar, elas representam onde você quer chegar. Mas tem gente que nem sabe onde quer chegar porque não olha para si. Qual é a relação que eu quero estabelecer com meu filho? Qual é a relação que eu quero ter num relacionamento íntimo? Qual é a relação que eu quero ter com as minhas lideranças na empresa, com o meu negócio, com o meu trabalho? Se eu não sei, qualquer caminho serve. O barulho de fora vai ficar muito mais alto e vai me condicionar do que a voz interior. Então, aproveita esse tempo, aproveita esse espaço para se acolher e depois escutar essa voz, porque está tudo dentro de você. A gente quer buscar fora, fora, fora. Talvez isso gere muita frustração, porque quando eu chego num lugar que parece bom, pô, não é bom, mas por que está esse vazio? Por que eu não consigo contemplar? Então, acho que a contemplação, ela pode vir de duas formas, né? Entre a ação, ela pode estar ali, a ação pode ser recheada pela contemplação. Primeiro, de entender para o lugar onde eu quero, deixa eu ouvir essa voz, e depois de contemplar o lugar onde eu cheguei também. Honrando o meu caminho e estando feliz com as minhas atitudes. Olha, eu nunca tinha pensado sobre isso. Que legal, eu nunca tinha pensado sobre isso. Ação recheada pela questão da contemplação. Né? E aí, o convite é que a gente possa operar a partir do mais alto potencial, né? Olhando, então, para perspectivas. E a liderança na vida, eu estou desenvolvendo uma teoria de liderança que chama liderança transformativa, que de alguma forma já é um pano de fundo que eu coloco no liderança de impacto, tá? Que é uma liderança capaz de tomar decisão ou decisões que consigam encontrar o máximo de equilíbrio possível, atenção a isso, entre o que é bom para si, para o outro e para o contexto, trazendo sustentabilidade para os resultados e um processo de desenvolvimento contínuo. Mas eu preciso sair desse lugar do eu, de olhar só para mim, só aquilo que eu acredito, só o que é importante para mim, e visitar as outras perspectivas. Só que eu só vou fazer isso de maneira adequada se eu estiver muito bem com esse lugar interno. Então, o que é bom para mim, para o outro e para o contexto? Como que eu consigo encontrar o máximo de equilíbrio possível nessa perspectiva? E o que permeia isso é o diálogo. O diálogo também é uma pausa, né? O diálogo também é uma pausa. Eu vou dar um exemplo para a gente chegar aqui nesse momento agora, vai? Nessa ação desse webinário que nós estamos fazendo. O Magno me traz um convite. E eu posso virar para ele e falar, Magno, ok, só que eu vou fazer do meu jeito, tá? Eu vou usar uma apresentação que eu tenho. Se eu fizer isso, eu não me conecto com o que é bom para todo mundo que está aqui, para o contexto. Não, Magno, vamos conversar? Ó, eu vou te mostrar uma coisa que eu escrevi, eu gostaria da tua opinião. Olha isso, eu gostei dessa parte aqui. Isso aqui é importante. Então, a gente vai co-criando, porque ele tem um conhecimento de vocês que estão aí do outro lado, que eu não tenho,
ele tem uma perspectiva do lugar onde ele fala de construir conteúdos também nesse momento, eu tenho uma outra, e juntos a gente cocria algo que é bom para mim, bom para ele e bom para todo mundo que está aqui. Né? Mas nós precisamos desse espaço, não foi, Magno? De conversa, né? de nos planejar para que todos nós aqui nos sintamos confortáveis. E o resultado disso é que eu não vou sair, olha só, eu não vou sair igual que eu entrei aqui, porque eu já cocriei com vocês. Né? Porque essa coisa que me veio agora, da contemplação, da ação e da contemplação, vou dar um artigo, né? Dá para colocar na minha teoria. Olha que legal. Então, e eu espero também que cada um de vocês, mesmo que com pequenininho, com algo muito sutil, consiga sair daqui entendendo a importância de fazer alguma coisa, mas a partir de um lugar de mais consciência. E se você teve um insight... Oi. Vê que interessante, né? É Dália, né? Dália. Ela fala do Viktor Frankl também, né? Dessa autotranscendência e também da gente não estar olhando só para o nosso umbigo nesse momento, né? Isso, esse momento está chamando, né, para a coletividade, né? Para a gente cuidar um dos outros. E já falando aí, pessoal, coloquem, né, as perguntas aqui, que a gente já está chegando no finalzinho, vai entrar mais aí nas perguntas e respostas. E a Ana Emília, que a gente conhece bem. Ai, meu Deus do céu, sou apaixonada por essa mulher. 2, viu? 2. Então ela fala assim, ó: minhas experiências de liderança mais significativas vieram do meu autoconhecimento, né? Isso. Da clareza do que queria para minha equipe, para conseguir agir com integridade, coerência interna, buscando promover um ambiente de segurança e confiança. É um caminho difícil de trilhar, pois estamos acostumados a procurar receitas prontas e rápidas para gerir as nossas pessoas, né? Não nossas, né? O mundo como um todo. Ai, bom, a Ana Emília, eu não quero nem começar. Travou um pouquinho, professor? Está ouvindo, professora? Eu estou te ouvindo bem, Magno. Está me ouvindo? Ah, legal. Pode falar. Ana, eu também, tá? Eu também. Foi no autoconhecimento que eu tenho encontrado mais segurança. Porque se a gente não está seguro com a gente não vai levar a segurança para o outro. Então, assim, tudo começa nesse lugar. E a gente resiste tanto e vai criando esses buracos, né? E aí a gente agride o outro, mas quando a gente fala do outro, a gente não está falando do outro, a gente está falando de si. Né? Se eu chegar e falar, olha, a Emília é uma pessoa ali, porque eu tenho disposição para enxergar isso que ela traz. Aí outra pessoa, não, eu não gosto da Emília, porque a pessoa não tem disposição, e às vezes ela levanta um espelho para a pessoa de algo que ela não consegue ver nela. Então, tudo começa nesse lugar. E quando a Dália fala de autotranscendência, ela também deve estudar o Viktor Frankl. Se eu estou tranquilo comigo, eu não estou naquela batida, eu não estou me confundindo com o que vem do mundo e me deixando entrar, sabe? Eu consigo ir para um lugar de enxergar as coisas de uma perspectiva ampla. Né? O Viktor Frankl fala da dimensão noética, né? A gente tem uma dimensão biopsicossocial, sim, mas tem uma outra dimensão, e aí não entendam como religião, mas uma dimensão espiritual, assim, que nos leva para um sentido maior da vida, que faz enxergar as coisas de uma perspectiva ampla e nos impulsiona, mesmo na tensão. Ele fala que o ser humano precisa não é de uma ausência de tensão, mas antes um sentido que vale a pena. Onde de um lado eu tenho a pessoa a realizar esse sentido e do outro o sentido a ser realizado. Então, eu me conduzo nessa dinâmica mesmo quando tem adversidade, mesmo quando tem tensão. Né? Não é uma ausência de tensão, mas antes, né, um lugar que vale a pena encontrar. Tá? E para finalizar e para a gente ouvir um pouco dos comentários de vocês, então, eu acho que a gente precisa trazer mais significado e co-criar significado para os contextos onde a gente habita. E eu tenho percebido, gente, que as empresas que têm propósito hoje, aquelas que têm mais propósito, são aquelas empresas que estão passando melhor por tudo isso. É demais, demais de ver. Né? Que eu falo que não é o propósito do lucro só, né? Que não é só
levar mais dinheiro para os acionistas, mas o propósito elas estão se conduzindo melhor. Então, como que a gente cria uma vida com mais significado? Aí está o Zygmunt Bauman, que eu já citei para vocês. Do ponto de vista pessoal, entender que nós somos feitos de luz e sombra. Nós precisamos nos abraçar com a nossa luz, mas também com a nossa sombra. Porque quando eu faço assim, tá, eu tive vontade de bater naquela pessoa, mas por que eu tive vontade? E aí eu começo a me investigar, e aí eu passo a gerenciar essa sombra. Eu brinco que ela é como um leão que está ali do seu lado. Se você ignorar, em momentos de tensão e pressão, ela te ataca. Mas você pode fazer as pazes, alimentar e fazer uma boa gestão desse lugar que te proporcionará fazer escolhas mais sustentáveis. E a questão que eu falei para vocês, tão importante, do compreender antes de julgar. Que eu não preciso concordar, mas que eu posso compreender e acolher o outro. Se eu não me acolho, eu também não vou conseguir acolher o outro. Como que a gente gera melhores conexões do ponto de vista interpessoal? E para terminar, dizer que nós somos convidados agora a transformar. É aquele pontinho na espiral, sabe? A gente vai ter que agora transcender e que transformar é diferente de mudar. Sob duas perspectivas para mim, tá? Às vezes eu faço uma mudança e acho que aquilo resolveu, mas eu mudei uma coisa de um lugar para o outro, ela está na mesma perspectiva horizontal, né? Eu estou chamando para uma perspectiva vertical. E pode ser que várias pequenas mudanças que eu faço, com disponibilidade, com persistência, com acolhimento, em algum momento me leve para essa perspectiva vertical de transcender para um maior nível de consciência. Então, meu desejo, né, para vocês, a gente aí tem 15 minutos, é que cada um de nós, em primeiro lugar, possamos nos transformar como indivíduos e que essa transformação nos conecte como sociedade, como coletividade, num lugar para que a gente possa fazer as transformações que a gente precisa, para habitar melhor esse planeta que é a nossa casa, para não produzir mais coisas que a gente não precisa produzir. Né? Eu gosto muito de uma fala do Luciano Meira, que eu já citei, que é meu grande mestre, que a ciência, o progresso, algumas coisas, elas ficam obsoletas. A única coisa que não fica obsoleta é o autoconhecimento. Né? Então, que vocês possam ter essa disponibilidade e abrir esse espaço, que em primeiro lugar é um espaço para vocês e que ninguém vai tirar da gente. A Anemília citou e a Anemília, para mim, ela tem sabedoria. É uma mulher que tem muita sabedoria. Né? Basta você passar 3 dias com ela, ler alguma coisa que ela escreve, né? E só que eu imagino que ela deva ter construído esse espaço dentro dela também, né? E tem consciência de que não vai precisar parar de fazer isso. Então, essa era um pouco da mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Queria ouvir aí alguns comentários, a gente tem uns minutos. Agradecer. Legal, estou aguardando aqui o pessoal no chat. Professora, de antemão, fantástico, né? Você sabe que eu sou fã de carteirinha e quando você fala algumas coisas aí, vem alguns pensamentos, né? Ultimamente, eu não leio muito o WhatsApp, né? Essas mensagens muito longas não me chamam muito a atenção, mas Papai do Céu mandou uma mensagenzinha lá que a gente, vez ou outra, dá uma atenção maior e faz a gente refletir, né? Falando de quem é o grande herói, quem são os grandes heróis dessa crise, dessa pandemia. Você viu isso, não? Chegou a ler sobre isso? Não vi. Então, vou falar bem rapidinho. São as nossas crianças. São as nossas crianças, né? Nossas crianças perderam o chão, perderam a escola, estão tendo que se adaptar a um mundo digital, que elas não, de repente, não assistiam uma aula digital e estão tendo que se adaptar nisso. Estão tendo que aturar os pais a não ter mais espaço para brincar, a falar, papai, mamãe, vamos brincar comigo, e a gente não poder dar atenção, porque a gente também está trabalhando em algum momento, né? Então, vê que interessante, a gente olha para o eu,
mas quando olha para o todo, dentro da nossa casa, a gente se surpreende com as atitudes que as nossas crianças estão tendo que tomar nesse momento. Imagina o autoconhecimento que eles vão ter disso aí ao longo da experiência da vida e poderem lembrar desse momento, né? Vai ser história que vai ser estudada em escola, né? Vê que interessante. Nós vamos ter história para contar para os nossos netos, hein, Mário? É isso daí. E aí vamos começar aqui, ó. A Gilmar está falando, olá, dentro da organização nesse momento, você tem alguma prática para compartilhar na busca de espaços mais positivos? Oi, Gilmara, tudo bem? Bom, o que eu tenho falado muito, eu fiz até uma gravação para o Fiesp, para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né? E uma das coisas que a gente precisa, eu acho assim, o RH, quando a gente pensa, ele está muito sobrecarregado, porque tem muitas questões burocráticas para cuidar, etc. Né? Então, acho que tem que ter um cuidado com os RHs, né, os tomadores de decisão, e que eles possam também cuidar muito dos seus líderes. Por quê? Porque a atitude do líder para as equipes, neste momento, ela impacta muito. Tem uma pesquisa que eu até coloco no Liderança de Impacto, de Harvard, que o organizador é o Goleman, né, o pai da inteligência emocional. Ele fala de todos os fatores que afetam o resultado financeiro de uma organização, o principal deles é o humor do líder. Então, assim, cuidar das lideranças, apoiar suas lideranças e nesse apoio que a gente faz para as lideranças, ela está mais tranquila e habilitada para dialogar muito com as suas equipes. Olhar para as atividades, redistribuir de forma que a liderança possa observar as pessoas com mais disponibilidade, porque tem algumas que vão estar com menos disponibilidade produtiva, mas que ele possa conversar ao conversar com as equipes, ao entender o momento que cada membro da equipe está passando, eu consigo organizar as coisas de maneira a dar a carga que o outro consegue carregar nesse momento, de não sobrecarregar, né? Encontrar os apoios que eu preciso. Então, essas atitudes, elas têm feito muita diferença, eu tenho percebido, tá? Legal, eu até queria contribuir, quem quiser também responder dentro de sua organização, né? A Gilmara contribuiu aqui, além da senhora, fiquem à vontade, tá, pessoal? Liguem as câmeras para a gente ver vocês aí, fiquem à vontade, né? Quem tiver, quem que eu estou vendo aqui? Olha, tem algumas carinhas. Dona Delma, prazer vê-la. Contribua conosco, Dona Delma. Thelma. Olha, Olha, nosso amigo aí. Que coisa boa ver vocês. gente, eu adoro o Recife, vocês não têm ideia. Tá sem som, tá sem som. Dona Delma, pode ligar o microfone, tá sem som. Foi maravilhoso, Agora. Flecha. Amei, viu? Minha filha que é sua fã. Ah, Ela fez a liderança de impacto. Amor, indica e super me indica. Eu tenho que fazer. manda um beijo para ela, Delma. Obrigada. Dona Delma, a senhora até poderia contribuir um pouquinho conosco, tanto você quanto o Mardônio, né? A Dona Delma, ela participa com a empresa dela, professora, dentro do PAEX, né? Que é o nosso Sistema Integrado de Gestão. E a gente vem atuando lá em alguns momentos com o comitê de crise, ajudando, mas se tiver alguma boa prática que a senhora queira contribuir conosco, fique à vontade, tá? Agora, nesse tempo de pandemia, Por favor, fique à vontade. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho dos grupos, né, Delma? Dos grupos. foi realmente assim, o nosso time com a maravilhosa Gilmara, que está agora no nosso RH, e assim a gente conseguiu, né? Nossa empresa é uma empresa de refeições de coletividade e todos assim, tem uns 100 equipes separadas e eu nunca vi, eu posso afirmar, porque a Gilmara tem trazido, um grupo se sentindo tão cuidado, né? Então, nós tomamos ações rápidas, né? Desde que a gente montou nosso comitê de crise, muito bem orientado pela Fundação, e aí a gente tem conseguido, sabe, elogios de clientes. Deixa eu terminar. Me perdi o raciocínio. Você conseguir elogios de um cliente, né, em plena crise,
não é, Gilmara? Foi o que a gente conseguiu. Elogios dos colaboradores, e assim, é tudo é um efeito dominó, né? É um reflexo, né? Então, se chega no cliente esse elogio, é porque o funcionário que está nos representando está se sentindo bem, está se sentindo bem cuidado. Então, é a certeza de estar no caminho certo. Não é isso, Gilmara? É isso, a gente criou os grupos de WhatsApp, de acordo com, como a gente é quase 900 funcionários, né? Então, a gente criou de acordo com o que dava para fazer, daí senão criamos outros. E através desses grupos, as pessoas estão orientadas, se ela identificar uma pessoa que está em fragilidade, que não está se sentindo bem, algum problema, a gente coloca meio que um anjo para estar acompanhando nesse momento, e essa pessoa traz para nós como é que está a evolução dessa pessoa, né? Porque, como você falou ali, tem muita gente que trava, né, que fica apavorada. Então, tem contribuído bastante. A comunicação nunca fluiu tão boa, a pandemia trouxe essa novidade aí para a gente. A gente nunca se comunicou tão bem, né, como a gente está se comunicando hoje com os funcionários. Uma prática bem interessante. Olha que legal, parabéns para vocês. A gente só está tirando muita lição, né, Gilmara? A cada dia que a gente conversa, não está fácil, mas está muito mais calmo. Então, o interessante é que diariamente a gente não está mais, assim, apagando muito incêndio. A gente já está pensando no futuro. E isso está sendo muito, muito bom. Que legal. Eu queria dizer, então, que vocês nos dão de presente um caso prático, né, de que dá certo, que é possível abrir espaços positivos quando a gente tem um propósito maior, mesmo num momento tão desafiador quanto esse, né? Então, queria dar parabéns para vocês e que esse tipo de ação possa nos inspirar, né? Porque todos nós ganhamos. Tem algumas perguntas aqui, né? A Manuela pergunta como trazer bons sentimentos para uma empresa em um momento que a gente pode ter que demitir os funcionários, né? Nessa crise financeira. Olha, Magno, isso vai acontecer, isso já tem acontecido, tá? Mas é a forma, tá? Eu, às vezes, tenho 20 funcionários e eu vou precisar ficar com 10. Mas eu posso encontrar uma forma muito mais respeitosa de fazer isso, né? De sentar com a pessoa às vezes e honrar a presença dela, trazer dentro das minhas possibilidades os motivos, mostrar as evidências, né? Dizer boas palavras que incentive, criar uma rede de apoio e sustentação para que ela se recoloque o mais rápido possível. A forma com que eu vou me conduzir nessas tomadas de decisão, elas também são muito importantes. Eu acho que o cuidado, ele faz diferença sim, tanto para quem toma a decisão, quanto para quem está ali participando da decisão numa posição menos confortável. Né? Legal. Bom, está se aproximando do fim, pessoal. Temos aí tempo para mais 2 perguntas. Amando, bom, o Daniel aqui, ó. Gostaria de agradecer essa excelente palestra, bem contextualizada, ideias claras. Como líder de um grande time, o processo de autoconhecimento é contínuo. Relacionamento é essencial para ter experiência. E estas, sendo boas, geram confiança. Então, comenta um pouquinho, né, sobre isso, por favor. Então, como eu falei, né, se você não tem um bom autoconhecimento, né, como líder, você tem poder. E você impacta as pessoas, de alguma forma. Então, eu brinco que, Daniel, às vezes o líder, por não entender o impacto das suas atitudes, né, ele tem que gerenciar a crise que ele mesmo gerou. Quantos líderes hoje têm que gerenciar a crise que ele mesmo gerou? Porque se eu não me conheço, se eu não estou olhando para mim e para esse impacto, eu vou achar que o problema é do mundo, o problema é da circunstância, o problema é do outro, eu vou continuar operando da mesma forma. E eu até brinco que os nossos colaboradores, tal qual crianças, também fazem birra. Qual é a diferença? É que a gente vê a birra que as nossas crianças fazem, os nossos colaboradores não. Então, é importante pensar nisso. Se eu me conduzir com muita consciência e se eu me conduzir com cuidado, eu vou gerar na minha equipe
reciprocidade. Então, eu estou bem comigo, autoconhecimento, eu estou tranquila, eu estou num lugar seguro. Eu me conduzo com mais cuidado com as pessoas. Possivelmente as pessoas vão se conduzir com mais cuidado frente a minha organização, a minha gestão, e a gente vai chegar em melhores resultados para mim, para os outros e para o contexto. Legal. Ana Emília, que bom vê-la. Cadê? Deixa eu ver. Olha ela aí, nossa querida. Ô, Delma, deixa eu fazer uma pergunta para você. Mandaram aqui uma pergunta diretamente para ti, a Camila Weidman. Né? Ela fala assim, como você, como sócio da empresa com desafios tão grandes, né? Qual o sentimento que se dá quando se existe, né, uma falta de sintonia entre os líderes? Eu sei que está ao encontro do que você falou, mas acho que você já viveu isso em algum momento, né? Essa falta de sintonia entre os líderes. Algo a falar sobre isso quando existe? Sua câmera está desligada. Liga aí, por favor. Tem que ligar a câmera. Oh, desculpa, o microfone. Pronto, liguei. É terrível, né? Você não consegue avançar, nem evoluir em nada se você não tem uma equipe em sintonia. Então, Deus é bom o tempo todo. E que bom que essa, assim, se tinha que acontecer, chegou aqui agora, justamente quando a gente trocou o time. Eu fiz uma loucura, há menos de um mês, nós trocamos. Alguém disse que a gente trocou a turbina com o avião a 800 quilômetros. E não teve melhor coisa, porque a gente trouxe um time assim, sênior, maduro, e que diariamente a gente recebe elogios do professor Marcos, que nos dá da Cabral, participa, né? Eu acho que é uma vez na semana, né, Júlio? Ele participa. E ele, assim, diz que o nosso time está muito entrosado e por isso que as coisas estão fluindo. Então, por que tão entrosado em tão pouco tempo? Porque acertamos nas pessoas e pessoas, assim, cabe um elogio de tamanho, de maturidade para conduzir, se relacionar, entender que dependemos um do outro, que é uma construção, entendeu? Humildade. Eu bato muito nisso aí. Eu digo que eu não consigo, eu gosto muito de construir as coisas com a mesa cheia. Cada um vem e coloca um tijolinho e coloca né? Uma coisa a mais e, no fim, o resultado é muito bom. E com pessoas maduras que consigam entender que o meu tijolo não é mais bonito do que o teu, né? A gente, enfim, eu acho que a gente conseguiu com isso, com um time bom, um time maduro, e com um time imaturo não flui não, porque eu já sofri muito. Não dá. Obrigado, Delma. Ótimo relato. Professora, vamos terminar. Vou fazer só mais duas perguntinhas. O horário já posso fazer? 2 minutinhos a mais, por favor? Pode. Então, vamos lá. Vou terminar com 2 perguntinhas que eu acho que é bem interessante, tá? A Manuela, ela pergunta aqui, a Manuela Nunes, né? Como manter os colaboradores motivados em meio à crise? Ela fala assim, o que a gente pode divulgar nos nossos grupos de liderança, né, ou grupos em geral com toda a equipe da empresa? E para terminar, o Leonardo Guimarães, né, ele fala assim que nesse momento várias empresas estão com os colaboradores em home office, né? E aí tem muito a ver como podemos cuidar aí da saúde mental desses colaboradores para que eles não fiquem sobrecarregados, ansiosos e que saibam lidar ainda mais com esse momento e essa nova forma de trabalho que está sendo incluída no nosso dia a dia. Eu vou dizer uma coisa, vou pegar as duas perguntas e vou trazer uma coisa só. Nesse momento, como cuidar dos colaboradores? É encontrar formas das pessoas se sentirem. Parece simples, mas a gente não faz. De simplesmente acolher as pessoas. Mas acolher do ponto de vista singular, sabe? Na singularidade. Se você é um líder e você liga, eu vou dar exemplos claros. Eu liguei lá para a Gilmara e falei, Gilmara, a Delma liga para a Gilmara, como você está se sentindo? Está tudo bem com você?
Deixa eu entender. Quando eu me sinto acolhido, eu já vou, sabe aquela coisa? Eu vou respirando. Isso vai gerando um espaço para, no meio de tudo isso, eu ficar mais tranquilo para vir ideias de fazer coisas positivas, para me conectar com pessoas mais positivas. Agora, eu não vou conseguir acolher se eu não estiver me sentindo bem ou me sentindo acolhido. Então, o que eu posso fazer é ajudar, é ensinar as pessoas a se acolherem. Se eu sou um líder ou não, não interessa, mas ajudar as pessoas a refletirem sobre a importância agora do acolhimento versus o julgamento, versus aquilo que a gente, né? Porque aí a gente vai mais tranquilo. A gente vai ter que passar por isso, vai. Mas o como, de novo, o como é a gente que vai escolher. O como é a gente que vai escolher. Vamos acolher as circunstâncias, vamos acolher este momento que a gente está vivendo, que a gente está sentindo, mas vamos acolher o que os outros também estão, que as outras pessoas também estão sentindo, para criar uma rede forte, uma rede muito bem conectada, para que a gente supere isso da melhor forma possível, com menos viés, com menos, né, coisas que depois a gente vai ter que, né, menos consequências, acho que é isso. Menos sequelas, a palavra é sequelas possível. É isso. Perfeito, professora. Bom, a gente está chegando ao fim, se quiser dar palavras finais, depois eu falo um pouquinho, fica à vontade. Eu queria agradecer, dizer que eu gosto demais desse estado, agradecer a forma que eu sempre, assim, gente, é uma conexão, eu falo, eu fico arrepiada. A família H Forte, que, né, eu tenho um carinho, eu me sinto parte já, H Forte, né, o Horácio, que tem uma sabedoria, a Marlete, Leonardo, o Hans, né, o Magno, que está sempre junto em quase tudo, né, a Natane, que cuida ali de tudo, ai meu Deus, é que tem tudo nome diferente que eles têm. Ai meu Deus, fugiu. Magno. Fique tranquila, professor. Ó, só faltou Leonardo, Sorânio Solano, a Aline, tem muita gente boa, o Aires. O Aires, o figura do Aires. Você tem muito carinho, muito mesmo. E é tão bom a gente ter um espaço seguro, onde a gente se sente confortável para poder caminhar. Então, minha gratidão a vocês todos que entraram aqui. Eu desejo que cada um de vocês acolha-se, respire e possa também acolher as outras pessoas, porque a gente vai passar por isso, a gente vai sair melhor. Eu tenho muita esperança, muita mesmo. Professora, muito obrigado novamente, né? O professor Horácio entrou, eu vou dar a fala para ele também. Agradecer demais a sua disponibilidade, certo? Mais uma vez. Dizer para todos que a professora esse ano vai estar conosco, que, se Deus quiser e permitir, no segundo semestre, né? Em setembro em Recife, em novembro em João Pessoa, né? Junto com o programa Liderança de Impacto. Dizer a todos que esse horário que a gente está fazendo, toda sexta-feira a gente repete às 11 horas com um tema relevante para o nosso empresariado, para os nossos alunos. Tem muito aluno de pós-graduação aqui conosco, gente do nosso sistema, né, integrado de gestão PAEX, que sempre privilegia, né, professores como você, que são fantásticos. E olha que você concorreu com o pronunciamento de Moro, viu? Moro começou o mesmo horário de você e a gente manteve aqui 50, 70, 80 pessoas na sala. Moro dizendo que estava saindo do governo e você aqui, a gente aqui. Né? Vê que coisa interessante. Então, parabéns. Minha esposa já bateu aqui 2 vezes. Moro saiu, disse, dá licença. Desse para depois. Né? Só para você entender. Olha a concorrência que você teve hoje. A gente teve aqui junto com você. Muito audiência. Isso, audiência fiel. Muito obrigado pela disponibilidade. Professor Horácio, por favor, faça as honras do fechamento hoje. Olá, pessoal. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria me desculpar com vocês, mas eu estava em reunião com a Fundação Dom Cabral até agora 12h30 em ponto. Então, acabou 12h30 em ponto, 12h32 eu entrei aqui com vocês. Em primeiro lugar, quero agradecer aí a presença de todos os nossos clientes, todos os nossos amigos que nos acompanham nessas webinários semanais. Agradecer a você, Isabela, que você sabe que você... eu peguei o restinho da sua fala aqui, você é da nossa casa, né? Então, você é uma H Fortiana de coração e da Fundação Dom Cabral, porque nós somos a Fundação Dom Cabral em Pernambuco e na Paraíba.
E eu só queria dizer uma coisa, eu escutei você falar, me lembrei do finado deputado Ulisses Guimarães, que em determinada ocasião, lá atrás, falou uma coisa muito importante que eu guardo até hoje, guardarei e vou pronunciar agora. Abre aspas e fecha aspas. Quando você faz do seu dever o seu prazer, você tem que mais do que meio caminho andar de chance de obter sucesso. Tá certo? E se você ainda o fizer, tá certo? Entendendo as pessoas e colaborando com o desenvolvimento dessas pessoas, você terá mais sucesso ainda. Sabe as palavras daquele velhinho que promulgou a nossa atual Constituição no dia 5 de outubro de 1988. Então, o que eu repito para vocês, e eu vejo que todos que estão aqui, até essa hora, como o Magno combinou, eu também não vi o pronunciamento, porque eu estava nessa reunião da FTC, mas digo o seguinte, gente, a gente gosta do que faz, a gente ama o que faz. Então, quando a gente ama o que faz, a gente, com a graça e proteção de Deus, temos tudo para ter sucesso. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado mais uma vez, Isa, obrigado à nossa querida equipe da H-Forte. Um beijo no coração de vocês, um bom final de semana e cuidemos-nos. Cuidemos de nós e cuidemos também das nossas famílias, dos nossos parentes, dos nossos amigos, né? Todos que estão aqui nessa live são amigos nossos, né? Uns com laços de proximidade maior, outros com laços de proximidade menor, mas todos estão nessa categoria de amigos. E o que a gente espera é que Deus nos ajude e coloque a mão dele onde a mão do homem não chega. Está escrito na Bíblia que onde ele não chega, o homem, Deus chega com a sua mão, com a sua cura e com as suas benesses de gratidão, né, a todos nós e de benevolência, porque quando ele resolveu dar seu único filho na cruz para que morresse e seu sangue fosse derramado por todos nós, é porque ele estava sabendo muito bem o que estava fazendo. Então, a gente está passando por um momento de reorganização social, reorganização política, econômica, tecnológica. O que a gente espera é que tomemos alguns aprendizados e saiamos daqui melhor do que aqui entramos, viu? Um grande abraço a todos vocês. Dona Delma, um abração aí, que eu estou vendo a senhora na tela. Prazer ver a senhora também conosco. Lembrança a todos, viu? Deus nos abençoe. Obrigada, professor. Foi maravilhoso. Um grande Pessoal, abraço. um abraço, bom final de semana a todos e até a próxima sexta. Isabela, beijo no coração. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Próxima sexta. Tchau, muito obrigado.